Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. É tempo de ir ao hospital, entendeu? Mal cheguei ainda, nem deu tempo ainda de tirar as coisas. Vim correndo para estar com vocês, fazer a celebração, porque hoje tem uma coisa especial. Quem é que chegou aqui? Robert! Paz e bem, boa noite. Desculpa o mau jeito, Robert. Eu estava falando aqui que eu acabei de chegar. Entendeu? Não deu tempo nem de tirar as coisas direito. Ainda estou ligando o computador para pegar a leitura. Né? A vida de quem faz as atividades, quem trabalha, quem faz tudo que a gente faz é assim mesmo, né? Eu estava na saúde do trabalhador, acabei de chegar em casa, vamos fazer a reflexão. A reflexão hoje é muito interessante, né? Mas muito interessante mesmo. Porque hoje a gente vai falar da ovelha perdida. Mas tem muita coisa, né? Pode parecer pouco, mas não é não. É muita coisa. Até porque esse capítulo ele tem uma especificidade que talvez as pessoas não conheçam, mas também é complicado falar tudo, né? Mas acho que tem uma coisa ou outra que eu vou acrescentar aí, né? O importante é que a gente possa lucrar e talvez até tirar um pouco de uma má interpretação. Mas então vamos esperar mais um pouquinho, vamos deixar o povo chegar, né? Para que a gente possa aproveitar, né? Estamos aí nessa confusão, nessa correria doida, né? Mas é assim mesmo, a gente vai seguindo em frente, né? Nós estamos no Advento, na segunda semana do Advento, e eu estou tentando ao máximo juntar cada reflexão para que a gente possa aproveitar muito, né? Para que a gente possa fazer um Advento que seja muito bom, né? Para que a gente possa, sei lá, lucrar. Chegou alguém aqui, quem é? Rogério Santarém. Paz e bem, Rogério Santarém. Seja muito bem-vindo aqui à live, né? Estamos aí, estamos juntos. Daqui a pouco a gente vai começar, né? Como sempre, ela reflete o evangelho do dia de hoje, mais atualizada para o tempo litúrgico e para o tempo, vamos dizer, que nós vivemos hoje, os dias de hoje. Né? Bernardo, mas pode fazer isso? Pode. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para ela ser viva e eficaz, ela tem que ser atual. Ela tem que ser entendida na atualidade. Né? Nem sempre é fácil. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui para ajudar, né? Boa noite, paz e bem. Paz e bem, Rogério. Muito bom te ver aqui. Tá? Rogério, você está livre para emitir qualquer opinião durante esse momento que a gente está fazendo. Eu vou fazer a leitura, logo em seguida a gente vai fazer reflexão. E se você quiser dar a sua opinião, até se você quiser dividir a tela para fazer uma reflexão junto comigo, estamos à disposição, tá? Aqui é uma live que preza a sinodalidade. Mas vamos ler primeiro o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas
e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. A leitura de hoje é uma leitura muito interessante. Quem é que entrou? Áurea. Paz e bem, Áurea. Sabe, a leitura de hoje é uma leitura muito interessante e acho que a gente tem que primeiro contextualizar ela dentro do Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele é como se tivesse 3 grandes pedaços, né? E dentro desses pedaços você tem alguns discursos, né? Então ele tem um discurso apostólico, ele tem um discurso que é esse que está aqui, que é o discurso da comunidade. É como se Jesus estivesse fazendo uma explicação de como funciona uma comunidade que segue a ele. Né? Tipo assim, o que seria hoje um vade-mecum, um manual. Né? Para seguir a comunidade, você deve pensar assim: Gláucia, querida! Paz e bem, Gláucia, que bom te ver aqui. Bom, e aí é que está a graça dessa história. Temos na comunidade, Jesus nos fala da ovelha perdida. E essa ovelha perdida, na minha opinião, ela é mal entendida. Né? Existe até uma expressão que algumas pessoas usam da ovelha negra, como se a ovelha negra fosse ruim, né? E que a gente deve evitar, né, pessoal? Porque não é porque isso é politicamente correto, é porque dar a impressão que negro é ruim é favorecer o racismo. E nós, como seguidores de Jesus, não aceitamos o racismo. Então, né? Mas aqui nós não estamos nem falando dessa, nós estamos falando da ovelha perdida. E quando a gente fala da ovelha perdida, há 2 interpretações possíveis, e uma delas eu acho que é muito complicada, e eu queria discutir ela com vocês. E quem quiser concordar ou discordar de mim, está livre, porque ninguém aqui é dono da verdade. Né? Mas, na minha opinião, há um engano quanto à ideia de uma ovelha perdida. Eu vou explicar por quê. A gente está a caminho. Né? A religião dos que seguem Jesus é uma religião de caminhar. Inclusive lá no Atos dos Apóstolos, nós somos identificados assim. Quem segue esse caminho, quem segue a seita do caminho, quem segue a religião do caminho. Porque o próprio Jesus, enquanto esteve na terra, caminhava. Caminha para Cafarnaum, caminha para Jerusalém, caminha para Betânia, caminha para não sei aonde, caminha. Todo o tempo a gente caminha. Aliás, o Papa nos chama para discutir a sinodalidade e ele começa assim: a igreja está convocada em sínodo, porque sínodo é um caminhar. Então, a ideia de caminhar é uma ideia muito forte para nós que seguimos Jesus. Se 2 dias atrás, o que a gente ouviu? Esta é a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. E eu fiz uma reflexão que, na verdade, você não precisa preparar um caminho para o Senhor andar, porque Ele anda sobre qualquer caminho. Ele não depende do nosso desejo, a nossa permissão para caminhar para lá, para cá ou para acolá.
né? Na verdade, preparar os caminhos do Senhor é preparar os caminhos que nós vamos andar para nos encontrar com o Senhor. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em ovelha perdida, muita gente coloca a carga na ovelha, como se a ovelha quisesse ser perdida, como se a ovelha desejasse um caminho errado, um caminho contrário. Mas, se a gente olhar bem, o que Jesus relata aqui não é isso. Observa bem, a ovelha se perdeu, ela se desviou no caminho. Às vezes até por um engano, às vezes por um acidente de percurso, às vezes mesmo sem querer. Quem aqui, ao andar por um local estranho, não entrou numa rua errada até hoje, né? Quem aqui, viajando com alguma pessoa, não perdeu uma entrada e teve que dar a volta? Eu conheço muita gente que já fez isso, né? Eu, inclusive, que de vez em quando vou a cemitérios ou vou a igrejas longe, eu mesmo já saltei até na estação de trem errado, pessoal, né? Isso acontece. Então, essa ovelha perdida, ela não é uma ovelha culpada, ela não é uma ovelha para sofrer recriminação, sofrer críticas duras. Ela apenas se perdeu. E eu não sei se vocês notaram uma coisa importante. Quando a ovelha se perde, a responsabilidade é ou de nós que devemos sair ao encontro dela. Observa aqui, o texto é muito claro, né? O que vos parece? Um homem tem 100 ovelhas, uma se perde, o que ele faz? Ele deixa as 99 na colina e vai ao encontro da que se perdeu. Ele deixa aquelas 99 lá, porque aquelas 99 vivem numa comunidade de ovelhas e elas podem se ajudar, né? Eu acho que isso é uma dimensão muito importante. Se nós, Pacheco, Vitor, faz e bem. Sabe, essa é a primeira lição de hoje. Se eu tenho uma comunidade que está seguindo junto, que está caminhando em direção a Jesus, e uma ovelha se perde, eu posso deixar a comunidade, porque ela se mantém. E aí, aqueles que cuidam e lideram das comunidades, ou os pastores da comunidade, têm a responsabilidade primeira de criar uma comunidade que possa permanecer um tempo sem eles, que possa permanecer um tempo sem elas. Sabe, pessoal, se você trabalha numa comunidade, boa noite, Pacheco. Se você trabalha numa comunidade, se você é o pastor, é o líder, né? Se você é a responsável, né, por essa comunidade, você deve capacitar a sua comunidade, você deve fazer que a sua comunidade cresça forte. Essas questões importantes da igreja, para que, no momento que for necessário, ela possa se sustentar sozinha. Que existam outras pessoas nessa comunidade que possam cuidar dela por algum tempo. Que seja possível que você se retire da comunidade. Sabe, pode parecer besteira, mas eu já vivenciei essa relação. E cada vez mais eu me esforço para que as minhas comunidades possam se tornar cada vez mais autônomas. É por isso que eu sempre convido as pessoas a partilharem a tela comigo. Porque eu quero ouvir a opinião delas, eu quero que elas me falem também.
né? Eu tenho certeza que várias pessoas que ouvem essa live, se quisessem entrar ao vivo comigo, poderiam trazer reflexões interessantes, né? Então, a primeira lição é essa. A segunda lição de hoje é muito interessante. Cabe a nós irmos ao encontro da ovelha perdida. A ovelha perdida não é uma ovelha errada. A ovelha perdida não é uma ovelha que quer se desgarrar. A ovelha perdida se perdeu. Observa, a gente não está falando de uma ovelha rebelde, de uma ovelha intragável. Não, ela se perdeu. E isso, pessoal, é algo que nós também devemos pensar. Nós devemos pensar com muito carinho, com muita verdade. Com amor, muito amor. Amor é a chave da santidade. Se tiver dúvida, ame. Mas com muito amor a relação que nós temos com aqueles que não estão. Primeiro, eles não estão no caminho, mas seguem num caminho convergente com o nosso. Né? Ou seja, eu vou até aproveitar que muitas pessoas ficaram revoltadas com o padre ortodoxo que disse que o Papa é herege. Né? E vários vieram falar comigo: Bernardo, é um absurdo o padre ortodoxo dizer que o Papa é herege. Eu falei assim, mas para os ortodoxos nós somos hereges. Hã? É, para os ortodoxos, na visão deles, nós somos hereges. Nós ficamos irritados porque fomos chamados de hereges na figura do nosso Papa. Você já pensou quando você chama alguém de herege, né? Como você irrita aquela pessoa? Entendem isso que eu estou dizendo? Os nossos irmãos ortodoxos, eles têm um caminho convergente com o nosso. Eles acreditam no mesmo Deus, eles acreditam no mesmo Espírito Santo, no mesmo Filho, no mesmo Pai. Eles comungam praticamente todos os santos até o cisma e alguns depois do cisma conosco. Sabe, eles têm um caminho muito próximo do nosso. Eles não estão perdidos, eles estão numa via ali muito próxima da nossa. Como vários outros grupos religiosos estão em vias próximas à nossa. Inclusive pessoas que não se dizem cristãos, mas vivem dentro da ética e da moral cristã. Será que a gente pode dizer que essas pessoas estão perdidas? Ou será que elas estão num caminho próximo? Estão num desvio, mas indo para o mesmo lugar. Mas existem aquelas ovelhas que se perderam, seja porque cansaram, ficaram um pouco para trás, quando voltaram acharam o caminho direito, seja porque teve um engano no caminho, seja porque se perdeu, passou uma noite escura, não viu a placa no caminho e se perdeu. Cabe a nós irmos ao encontro dela. Cabe a nós irmos buscar nossos irmãos e nossas irmãs. Cabe a nós proteger e cuidar das ovelhas, principalmente as perdidas. Cabe a nós proteger e cuidar das ovelhas, principalmente as que estão perdidas. E a gente tem que lembrar que Jesus, Deus Filho, o grande pastor de toda a igreja, é também ovelha. Isso é muito interessante. Você lembra como João Batista apresenta Jesus a André? Se lembra? Cordeiro de Deus. Não foi, eis o santo, eis o Messias, eis o filho de Davi, eis o Salvador do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro é uma ovelha. Nada. O nosso maior pastor é uma ovelha.
como nós não podemos ser ovelhas e pastores. E sendo ovelhas e pastores, nós temos a obrigação de ir ao encontro daquela ovelha que está perdida. E nós devemos ensinar as pessoas a respeitar, querer, cuidar, proteger, acolher e incluir as ovelhas perdidas. Se não for por mais nenhum motivo, é que um dia desses essa ovelha perdida pode ser um de nós. Sabe, é essencial que a gente tenha a dimensão que a grande alegria do rebanho não é um rebanho pela metade, não é 2/3 de um rebanho, não é 9/10 de um rebanho, não é 99% do rebanho. A grande alegria do rebanho está naquele que falta, naquela que falta, naquela que falta. A nossa maior felicidade é ver as pessoas para a caminhada, para seguirmos juntos, para que a gente possa celebrar a maravilha de Deus encarnado. Então, esse é o aplainar os caminhos de hoje. Ir ao encontro do irmão, da irmã que se desviou, que está perdido. Reconhecer a beleza, a bondade, a maravilha de conosco, de tê-la conosco, trazer para perto de nós e dizer, vamos juntos. Precisamos achar um caminho, mas eu garanto que o caminhar vale a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido interessante, espero que ela tenha sido agradável, espero que tenha valido de alguma coisa para aqueles que ouviram. Tá? A gente faz uma reflexão todos os dias, né? De segunda a sábado. A gente faz às 19h30, domingo eu faço às 15h30. Estou tentando fazer uma coisa diferente, estou organizando, estou vendo como vou fazer, né? Mas eu ainda quero planejar para fazer no domingo uma coisa muito especial, que seria fazer a reflexão domingo de manhã nas comunidades onde eu faço a celebração da palavra. Como é que eu vou fazer isso? Eu ainda não sei, pessoal, mas eu vou fazer. Estou planejando, tá? Mas amanhã, 19h30, eu vou estar aqui para fazer uma celebração de novo, para fazer uma reflexão. Todos e todas estão convidados, né? Assim que acabar, essa live vai lá para o IGTV, e se Deus quiser, amanhã eu ponho as lives que estão faltando no YouTube, tá? Vou pedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus que busca a ovelha perdida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30.